gostaria de convidar os irmãos nesse momento. Os irmãos do louvor podem sentar. E até eu fazendo uma brincadeira com o pessoal do louvor, que eu digo, gente, vocês vão cantar sem ninguém olhando, né? Então vocês vão fazer um exercício de lembrar que vocês não estão ensaiando, porque tem um monte de gente olhando. Mas aí eu disse, eu vou pregar também para as cadeiras, né? Na verdade, brincadeira é questão visual. Eu sei que os irmãos estão me acompanhando aqui juntos. Mas eles disseram, não, pastor, pelo menos a gente vai sentar e poder ouvir o Senhor pregando. E a gente vai pregar num texto de Abacuque, no capítulo 3, um texto muito conhecido, mas que fala muito aos nossos corações em momentos como esse, que fala o seguinte, Abacuque 3, 17. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, e as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado, todavia eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. Eu queria pedir que os irmãos deixassem a sua Bíblia aberta nesse texto de Abacuque 3, nós vamos fazer ainda outras leituras, mas eu queria que você olhasse para os elementos que ele fala aqui. Que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, que o produto da oliveira minta e os campos não produzam mantimento, que as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, nos currais não haja gado. No nosso contexto, seria, ainda que o comércio feche, ainda que as lojas todas estejam fechadas, ainda que todo mundo tenha que se recolher em casa, ainda que não haja mantimento na minha casa, ainda que não tenha como produzir alimento, ainda que o meu sustento financeiro esteja ameaçado, todavia, eu me alegro no Senhor. Nós vivemos, meus irmãos, dias difíceis. Nós vivemos dias difíceis. Nós olhamos para a nossa perspectiva de futuro, e se a gente ficar olhando, a bem da verdade, a gente não tem como fazer, por exemplo, nenhum tipo de planejamento a médio prazo. Não tem como você colocar e pensar assim, eu acho que daqui a 2 meses eu vou fazer isso ou aquilo. Porque a gente não sabe exatamente o que vai acontecer com o mundo nos próximos 2 meses. A gente pode fazer planos, alguns talvez mais pessimistas e outros mais otimistas. Alguns podem dizer, esse remédio que o pessoal descobriu aí, isso vai dar certo, e daqui a 2 meses está tudo resolvido, está todo mundo bem. Outros podem ficar talvez numa atitude mais pessimista, imaginar, olha, daqui até setembro ninguém sabe o que vai acontecer do mundo. Independente de uma realidade mais otimista ou pessimista, independente da forma como vocês estejam vislumbrando, uma coisa que nós precisamos lembrar é que situações como esta, em que nós vivemos hoje, situações de calamidade, sim, mas de saúde que tem uma data para terminar. Em algum momento esse vírus vai passar. Em algum momento a paz, em termos de questão sanitária, ela vai retornar. Mas é provável que a gente ainda passe por muitas consequências, financeiramente falando, com relação ao nosso futuro. E aí pega tanto as questões financeiras, quanto pega questões de, eventualmente, alguns de nós sermos acometidos dessa enfermidade, de repente, que Deus nos guarde, mas de repente perder algum ente querido. E talvez olhar para situações como essa leve-nos a tirar a paz do coração. De pensar, meu Deus, onde é que o Senhor está? Meu Deus, como que isso pode acontecer? Por que isso está acontecendo? Ou como que eu posso ter tranquilidade se eu não posso planejar o dia de amanhã? Como eu posso ter paz se eu não sei o que vai acontecer comigo, com a minha família, com meus negócios, com a minha empresa, com o meu trabalho? Eu não sei se eu vou ter ainda um trabalho quando isso tudo tiver passado. E quando a gente pensa sobre todas essas coisas, quando a gente olha para as circunstâncias, a gente vai tender sempre a temer. A temer porque o ser humano, a gente gosta de ter as coisas sob controle. A gente gosta de poder dizer, olha, eu tenho o controle sobre isso, eu tenho domínio sobre essa situação, eu consigo conviver com isso, eu sei viver assim. Mas nós estamos vivendo dias em que provavelmente todo mundo que está assistindo a gente agora nunca passou por dias assim. Isolamento social, comércio fechado, shopping fechado, só está aberto supermercado, padaria, farmácia e questões médicas.
Talvez você olhe assim, o que é isso? Parece uma guerra silenciosa que a gente está vendo. Eu tenho 40 anos, eu nunca vivi dias assim. Provavelmente você que nos assiste talvez também não tenha vivido. Mas nessa hora, se a gente olhar para as circunstâncias e que a gente gosta de ter o controle, a gente gosta de olhar e dizer o seguinte, eu sei, eu tenho o meu sustento, eu tenho o controle sobre tudo, eu posso ir a hora que eu quiser no supermercado e comprar o que eu quiser, eu posso ir ali e resolver tudo. A gente gosta de ter o controle. Mas situações como essa nos levam a dizer, eu não tenho controle. Eu não tenho controle sobre nada. Eu não tenho controle sobre absolutamente nada. E nessas horas, a gente pode, e aí volta para o capítulo 1 de Abacuque, no versículo 1, ele começa o livro dizendo exatamente assim, até quando, Senhor, clamarei eu e tu não me escutarás? Naquele momento, a forma como Abacuque começa o seu livro é dizendo, até quando, Senhor? A gente está no início desse negócio, a gente não sabe quando isso vai terminar, mas provavelmente a gente em algum momento possa olhar para os céus e dizer, Senhor, até quando? Até quando o meu negócio vai ficar fechado? Até quando eu, que sou autônomo, não vou ter de onde tirar o meu sustento? Até quando a gente vai ter que ficar recluso dentro das nossas casas? Até quando? Clamarei e verei essa situação continuar. No contexto de Abacuque, ele dizia, até quando eu vou gritar violência e tu não salvarás? O contexto ali não era de enfermidade, o contexto ali não era de pandemia, o contexto era de violência, de pecado, de opressão, mas era contendas também, violência, contendas, litígio, a lei frouxa, a justiça não se manifesta, o perverso cerca o justo, tudo isso acontecendo de ruim. O tempo ruim que Abacuque passou era outro. A gente vive diferente. Naquele contexto, nós estamos falando de um profeta Abacuque, ele viveu por volta do século VII antes de Cristo. Provavelmente cerca de 630 anos antes de Cristo. E é curioso que a profecia de Abacuque ela é um pouco diferente daquelas mais tradicionais, porque é muito comum a gente ver no linguajar profético o profeta dizendo, assim diz o Senhor, e anunciando os oráculos do Senhor para o seu povo. Mas a forma como o livro foi escrito foi um pouco diferente. Foi na forma como se fosse um diálogo com o Senhor e terminando com um salmo, que é justamente aquele texto de capítulo 3 que a gente estava lendo, uma poesia que a gente estava lendo e que a gente vai retomar daqui a pouco. E durante o seu livro ele vai falando com Deus e nessa conversa aqui é que ele registra, então como se fosse uma conversa dele com Deus e que porventura, nesses tempos de isolamento social, é um momento por sinal muito propício para a gente também, assim como Abacuque fez, colocar as nossas conversas com Deus em dia. De se questionar e de conversar e dizer, Senhor, olha, está difícil, Senhor, eu não sei como vai ser o dia de amanhã, Senhor, eu não sei o que vai acontecer. Colocar diante dele um diálogo que ele começa, que é Abacuque fazendo uma queixa, e eu fico até me perguntando quem nunca fez essa pergunta, quem nunca se questionou onde está o Senhor, até quando o Senhor eu vou clamar e o Senhor não vai responder? Quem nunca passou um momento difícil de dizer, Senhor, eu estou aqui, Senhor, eu estou falando, por favor, me escute. Abacuque estava profundamente chocado com as dificuldades que viviam. O reino do norte ali de Israel já tinha caído e o reino do sul estava prestes a ser tomado, que era onde ele vivia. E ele clamava ali para que o Senhor o atendesse. Então era dentro desse contexto que ele começa a sua conversa com Deus, dizendo, até quando eu vou clamar e o Senhor não me escutarás? Até quando eu vou falar e o Senhor não salvarás? É que depois de todo esse diálogo com o Senhor, no capítulo 3, é nesse momento que ele vai dizer, no versículo 17, ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vide, ainda que o produto da oliveira minta, ou seja, o mantimento, o básico, a alimentação, de onde ele tirava o seu sustento, ainda que os campos não produzam mantimento, que as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, dos currais não haja gado, ou seja, todo o sustento dele sendo retirado. E aí mesmo dizendo lá no começo e clamando, dizendo, Senhor, até quando? Ele termina dizendo, olha, ainda que isso tudo aconteça, todavia eu me alegro no Senhor, eu exulto no Deus da minha salvação. E a grande pergunta que a gente faz é olhar talvez para Abacuque e dizer, Abacuque, mas como?
Como que você pode chegar diante de uma situação de calamidade, diante de uma situação de violência, de complexidade, de sentimento terrível vivendo, poder olhar e dizer que ainda que tudo esteja desgraçado, eu me alegro no Senhor. Como se alegrar no Senhor? E é muito importante a gente lembrar que uma das questões fundamentais para que a gente possa conseguir de fato se alegrar no Senhor diz respeito a não simplesmente buscar o Senhor na hora da tristeza. Porque tem muita gente que faz isso. Vive como se Deus não existisse. E aí, de repente, na hora da dificuldade, ô Senhor, por favor, me ajuda, me socorre, me ajuda aqui nesse momento, tira a tristeza do meu coração. Mas sabe quando é que a gente consegue, de fato, encontrar a alegria que vem do Senhor? Essa paz que eu sinto em minha alma, como nós cantamos, que diz que não é porque tudo em mim vai bem. A gente consegue fazer isso à medida que nós crescemos no conhecimento do Senhor. Quanto mais a gente conhece do Senhor, quanto mais nós vemos o quanto o Senhor é bom, quanto mais nós percebemos o quanto Ele é amoroso, quanto mais nós percebemos o quanto Deus é soberano e tem o controle sobre tudo, nós vamos aprendendo a confiar e descansar nele. Para poder chegar e dizer, o Senhor Deus, eu me alegro no Senhor, a gente tem que pensar, de fato, se no momento que está tudo bem, onde estava a nossa alegria. Porque é muito fácil a gente dizer, eu sou servo de Deus, e eu sou alegre em Cristo Jesus, olhando para tudo bem. Meu emprego está bem, meu sustento está adequado, a minha família está com saúde, e eu dizer, não, Senhor, eu me alegro em Ti. Mas quando vem o dia difícil, quando vem a aflição, a tribulação, é que a gente vai perceber onde de fato estava a nossa alegria. Se a nossa alegria estava meramente nas circunstâncias, ou se a nossa alegria está de fato no Senhor. É a paz de poder saber e dizer, não de forma irresponsável, mas poder dizer, olha, Senhor, eu não sei de verdade o que vai acontecer nos próximos 2, 3 meses. Eu não sei. Não sei. Tem um monte de teoria na internet, um monte de gente fazendo exames dos mais diferentes possíveis, mas a gente olha para todas essas coisas e a gente sabe que são apenas conjecturas. Mas quando eu me lembro que Deus, Ele sabe todas as coisas. Deus sabe quando esse negócio desse coronavírus vai acabar. Deus sabe quando as coisas vão voltar ao normal. Deus sabe o que vai acontecer comigo, com você amanhã ou depois. Deus sabe. E quando eu olho para a minha vida e tento eu manter o controle da minha vida nas minhas mãos, eu vou perceber que eu não tenho controle sobre nada. E eu vou ficar nervoso, eu vou ficar ansioso, eu vou ficar tenso, porque eu não tenho controle. Mas quando eu olho e posso dizer então que Deus é a minha fortaleza, que Deus é que é a minha salvação, que Deus é que de fato é a minha alegria, para que isso se torne uma realidade, é preciso que de fato eu conheça do Senhor, que eu compreenda do Senhor, que eu desenvolva uma vida de relacionamento com Deus, de intimidade com o Senhor. Ninguém vai conseguir ter paz, que excede todo o entendimento, alegria em meio à tribulação, em Cristo, no Senhor, se não for de fato conhecendo o Senhor de perto. Porque a nossa alegria, ela não está pautada, e aqui a gente poder dizer que eu me alegro no Senhor, não é sabendo simplesmente que a nossa alegria está pautada nas coisas aqui da terra. Mas que sim, eu me alegro com as coisas dessa terra também, mas a base da minha alegria não está apenas nas circunstâncias, mas em todas as coisas. Perceba que ele diz, eu exulto no Deus da minha salvação. A gente tem muito a ideia, né, de, e agora, né, quem que vai me ajudar nesse momento? Quem pode me socorrer nesse momento de aflição? O Senhor. Levo os meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro. O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. E nesse contexto aqui, eu exulto no Deus da minha salvação. No contexto do Antigo Testamento, nós estamos falando exatamente de salvação, no sentido de livramento. Senhor, quem que vai poder me livrar dessa situação difícil? Quem pode me livrar dessa história de um monte de complicação que está acontecendo? Eu a exulto, não apenas me alegro no Senhor, mas eu exulto no Deus da minha salvação, porque eu sei que só Ele pode me socorrer, que só Ele pode me guardar, só Ele pode, de fato, nos salvar. Mas quando a gente olha para esse texto, a gente não tem como deixar de lembrar que o principal motivo da nossa alegria não é a convicção terrena de que as coisas aqui estão no controle do Senhor, e isso é bom.
Não é a convicção terrena de saber de que ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque o Senhor está comigo, e isso é bom. Não é de saber que aqui tudo isso, a tempestade, a tribulação, ela pode durar um tempo, mas o quê? O choro pode durar uma noite inteira, mas a alegria vem ao amanhecer. Se esse amanhecer vai ser daqui a 1, 2, 3, 4 meses, a gente não sabe, mas um dia ela vai chegar. E a nossa alegria poderia até estar nessa circunstância de salvação. Mas a nossa alegria maior é saber que nós não estamos vivendo aqui nessa terra por toda a eternidade. Que o que a gente vive aqui não é tudo. O que a gente vive aqui é passageiro. Tudo que a gente vive aqui nessa terra, um dia vai passar. Mas quando a gente olha para a circunstância que a gente tem vivido, quando a gente olha para o dia a dia da gente, a gente começa a ter que olhar para o futuro. A gente começa a ter que olhar para o amanhã. A gente começa a ter que olhar não para o dia de hoje, não para a circunstância terrena, mas sabendo o que Cristo Jesus fez por nós. O que Cristo Jesus, não foi a televisão que balançou não, viu? Deram um chute na câmera. Não foi o que Cristo Jesus fez por nós, mas foi de fato a certeza que temos de que essa vida ela vai passar. E aqui sim, o Jesus Cristo ele nos disse que no mundo a gente passaria por aflições. E que aflições? Às vezes a gente perde um ente querido, às vezes a gente passa por um problema de saúde dentro de casa, às vezes a gente passa por turbulências financeiras, por toda sorte de dificuldade. E às vezes, por causa de uma pandemia, a gente corre o risco de passar por todas elas em conjunto. Mas a gente olha, e Jesus Cristo disse, no mundo tereis aflições, mas ele diz, mas tende bom ânimo. Tenham esperança, se alegrem. Por quê? Porque eu venci. Jesus Cristo ele não está falando aqui sobre todas essas vitórias e salvações terrenas que eu estava falando, no sentido do livramento do Senhor sobre as nossas vidas. Ele está falando sobre aquilo que é eterno. De que é saber de que aqui sim, no mundo eu passo por aflições, mas é só aqui. Um dia tudo isso vai passar. Um dia todos nós vamos viver lá na glória, lá na eternidade com o Senhor. E lá não há choro, lá não há luto, lá não há pranto, lá não há dor alguma, não há sofrimento qualquer. Porque lá nós viveremos por toda a eternidade na presença maravilhosa do nosso Senhor. Quando a gente olha para o que Cristo fez por nós na cruz, derramou o seu precioso sangue por nós, morreu para que nós tivéssemos o perdão dos nossos pecados. E a palavra de Deus nos diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A esperança, a convicção e a certeza de que este mundo é passageiro e nós vamos viver uma eternidade maravilhosa na presença do Senhor, por todo sempre, é que deve nos dar a alegria e a paz de saber, tudo isso aqui um dia vai acabar. Eu exulto no Deus da minha salvação. Da salvação no sentido do livramento terreno, mas também da salvação no sentido da eternidade, de saber que viverei para sempre com o Senhor lá na glória. E o texto fala então que Deus, exulto no Deus da minha salvação, o Senhor Deus é a minha fortaleza. O Senhor é a minha fortaleza, quer dizer que Ele é a minha rocha. É o sentido de que Ele é a minha proteção, de que Ele é a minha segurança. Só conhecendo o Senhor, desenvolvendo um relacionamento com Ele, tendo uma vida de intimidade com o Senhor, é que nós vamos poder dizer de verdade que o Senhor é a minha fortaleza. Onde está a tua segurança? A tua segurança está na tua família? A tua segurança está no teu recurso financeiro? A tua segurança está na estabilidade do teu emprego? A tua segurança está em quê? Porque todas essas coisas são passageiras. E talvez a ansiedade, a tribulação, a angústia tenha tomado os nossos corações, porque no fundo a nossa fortaleza talvez seja a questão material. E o Senhor nos convida a ter de fato a nossa fortaleza, a nossa confiança, a nossa segurança, a nossa força, vinda do Senhor. Eu não devo me sentir seguro, porque eu sei que eu vivo num apartamento seguro, porque eu tenho uma casa tranquila, porque minha família está guardada e protegida e que está tudo bem com eles. Eu devo viver seguro, porque eu sei que a minha vida está nas mãos do Senhor. Eu devo viver seguro, porque eu sei que Ele é a minha fortaleza. E ninguém mais
é a minha fortaleza. Nada mais é a minha fortaleza. Então é de fato buscar conhecer o Senhor, buscar cada vez mais viver de acordo com a glória, buscando viver para a glória do Senhor, de fato buscando viver como o Senhor nosso Deus sendo a nossa fortaleza, socorro bem presente na tribulação. Meus irmãos, em tempos de coronavírus, em tempos de pandemia global, que a gente possa de verdade colocar a nossa segurança no Senhor. Porque se a sua segurança estiver nas questões materiais, se a sua segurança estiver em questões terrenas, você vai ficar muito ansioso, nervoso nos próximos tempos. E eu te convido a, se não tinha colocado até então a sua segurança no Senhor, que o faça a partir de agora. Dizer, Senhor, o Senhor é a minha fortaleza. É acordar de manhã e pensar aflito, meu Deus, como será o dia de hoje? Como será o dia de amanhã? Como será que vai acontecer? Não, Senhor, o Senhor tem um controle sobre tudo. A minha vida está nas tuas mãos e nada pode me separar do teu amor. Que esta segurança, que a nossa segurança no Senhor possa ser solidificada a cada dia. Que a firme certeza, a convicção do que Cristo fez por nós na cruz e a certeza de que viveremos com Ele por toda a eternidade lá na glória, possa nos dar a paz em meio à tribulação. Voltando à leitura do texto, ainda, versículo 17, que a figueira não floresça, não haja fruto na vide, que o produto da oliveira minta, que os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado. Ou seja, ainda que tudo que provê o meu sustento, o meu alimento, que é o mais básico, se até isso me for tirado, todavia eu me alegro no Senhor. E eu me alegro por quê? E eu exulto por quê? Porque Ele é o Deus da minha salvação, porque Ele é a minha fortaleza, é Ele que é a minha segurança. Que todos nós, em meio a essa turbulência que temos vivido e que viveremos ao longo dos próximos tempos, não sei quanto tempo, que a gente possa descansar no Senhor, que a gente possa confiar nele, lembrando que Ele tem o absoluto controle sobre tudo. Vamos nos colocar diante dele em oração nesse momento, agradecendo ao Senhor por este momento de aprendizado da sua palavra. Pai, muito obrigado, Senhor, porque estamos aqui nesse momento não para buscar que o Senhor simplesmente nos traga o conforto, mas que nós possamos de fato buscar o Senhor. Que nós possamos entender que eu só posso ter o conforto do Senhor quando de fato eu coloco a minha vida nas mãos do Senhor. Que a gente possa fazer como diz a Tua palavra, de Te buscar, Senhor, de todo o nosso coração. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Que não seja uma busca, Senhor, interesseira de dizendo, Senhor, traz paz ao meu coração no momento do coronavírus. Mas que seja, Senhor, eu quero que o Senhor seja de fato a minha fortaleza, a minha segurança, a minha salvação. Eu confio em Ti. Traz paz ao meu coração. Pai, o que eu te peço nesse momento é que o Senhor possa, de fato, trazer paz a cada coração que nos acompanha nesse momento. Que possa ser aquela paz que cantamos agora há pouco, uma paz que excede todo o entendimento. Que possamos estar tranquilos em meio à tribulação. Não porque somos loucos, mas porque confiamos em Ti. Porque o Senhor é a nossa fortaleza. E esta fortaleza não pode ser quebrada, não pode ser destruída, não pode ser abalada. Que no Senhor esteja a nossa segurança, a nossa confiança. Que a nossa vida esteja verdadeiramente nas mãos do Senhor. Que o Senhor, nosso Deus, abençoe cada vida que nos acompanha. Que o Senhor, nosso Deus, abençoe a Igreja Batista Plenitude. Que o Senhor abençoe todos os servos Teus espalhados pela face da terra, nos dando a todos nós tranquilidade, segurança e paz. E que sejamos luz e esperança em meio à tribulação. E que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e as consolações do Teu Santo Espírito estejam sobre a vida de cada um de nós e sobre toda a Tua igreja espalhada pela face da terra, desde agora e para todo sempre. Amém. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua casa. E eu não tenho nenhuma informação para deixar registrado, mas você pode acompanhar nossas informações ao longo da semana nas nossas mídias sociais,
porque afinal de contas, como o mundo tem mudado muito, a gente não pode nem dar um aviso sobre o próximo domingo, que a gente não sabe exatamente como serão as coisas. Mas se você acompanha pelas nossas redes sociais, fique informado de todas as coisas. Que Deus abençoe você e a sua casa.